Como é que você monta essa exposição, Márcio? Eu acho que é importante contextualizar, né? Essa exposição aqui, ela nasce para inaugurar uma empreitada muito importante na minha carreira, que é o Pavilhão Maxwell Alexandre, que é um espaço que eu sempre soube que eu precisava, porque a minha produção era muito frenética, então eu não podia contar com uma agenda das galerias, uma agenda institucional, né? Eu tinha que ter um espaço para poder estar fazendo, para experimentar o meu trabalho e mostrar o meu trabalho. Não só mostrar, mas mostrar em experimentação, né? Dentro da sua fragilidade. Então, no dia 1º de abril, eu inaugurei o primeiro pavilhão Maxwell Alexandre em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E aí tive a sorte, né, vamos colocar assim, de um dos agentes do Sesc passar e gostar do trabalho e aí fazer esse convite de trazer essa mesma instalação, essa instalação faraônica aqui para São Paulo. Quem são essas pessoas que a gente vê nessas instalações? Bom, tem bastante autorretrato, né? Então, aqui, por exemplo, né? Só aqui nesse lugar onde a gente está, eu já consigo apontar 3 autorretratos. Tô vendo já um quarto ali agora, né? Lá atrás, tá vendo? Tô vendo. De azul. Esse é um autorretrato, esse é um autorretrato, esse é um autorretrato, esse também é um autorretrato, embora eu esteja de costas. Mas esses são autorretratos mais objetivamente falando, né? Você vê e você consegue me reconhecer. Mas a minha pintura, ela vem dessa afirmação do autorretrato. Por isso todos os personagens, eles têm o cabelo descolorido, são loiros, né? Que essa é uma característica que eu já tenho enquanto uma afirmação de identidade há bastante tempo. E eu começo a pintura pelo exercício do autorretrato, né? Entendendo a pintura como esse lugar de exercício de empatia e alteridade. Então aqui a gente tem personagens que são desde amigos próximos a pessoas que eu vou encontrando na internet, então tem muita coisa da imaginação, né? Inclusive, muitos modelos são pessoas brancas, que eu vou ali, tô navegando no Instagram, vou printando, eu vou... Enfim, a origem da imagem, ela não é uma coisa tão importante, né? Porque depois isso vai virando ficção, né? As pessoas, mesmo que o modelo seja branco, ele vai sendo pigmentado, né, pela tinta e é apresentado aqui como uma pessoa... melanizada. Melanizada. Assim. Quando você utiliza esses materiais, você tem o papel pardo, que é um suporte que a gente já lembra de Maxwell, quando você Sim. fala em arte contemporânea, o papel pardo, você traz isso pra gente. E você trabalhou com graxa, com tinta de parede, latex e tudo mais, né? Uhum. É a partir de um conceito, a partir da necessidade. Eu já ouvi você falar que também tem a ver a necessidade, no início, né? No início, esses materiais eles surgem muito mais pela necessidade do que por uma decisão conceitual, né? No catálogo dessa exposição tem bastante texto, a maioria do conteúdo de texto é produzido por mim mesmo, né? São reflexões que eu vou fazendo desde o início ali, mas eu também tenho uma equipe que me auxilia e que me ajuda a construir, né? Mas a necessidade era uma coisa... Eu venho da faculdade que é muito conceitual, então conceituar e contextualizar um projeto é algo que eu realmente sei fazer muito bem, assim. Então, quando eu saí da faculdade, eu tentei inverter um pouco o processo, né? Que era fazer e não buscar muito o porquê ou a origem das coisas, né? Confiar mais na intuição, assim. E aí eu fui fazendo com as coisas que tinha em volta. Então, o papel pardo é um papel muito comum, né, dentro das atividades escolares, por exemplo. É um papel que está muito próximo, né, do homem comum, né? Não é aquele papel, não é um Honey Miller, não é não é um linho, não é uma tela, sabe? Então, eu acho que isso, de alguma maneira, o papel pardo fez com que as pessoas se aproximassem do meu trabalho, né? Pensando agora retroativamente, eu acho que essa aproximação do meu trabalho e o interesse tem a ver com a materialidade dele, são materiais mais terrenos, né? Eu começo com a tinta da parede, com o Enê, com polidor de sapatos, e não porque o Enê fez parte da história da minha mãe, ou da minha irmã, ou das mulheres negras na favela. Também, mas eu lembrava disso mais por conta do cheiro, ou porque eu usei a graxa quando eu era um militar no Exército Brasileiro, ou, sabe? E eu naquele momento estava buscando os materiais que eles eram acessíveis, tipo um tubo de Enê custa R$2, entende? Então, evidentemente que agora, com o tempo, você olha uma pessoa preta, pintada com Enê, o conteúdo e a forma do trabalho está muito bem casado. E evidentemente que isso não vem à toa. Mas naquele momento
realmente as decisões eram por necessidade. Sim, agora quando você tem esse papel pardo como suporte, e aí a gente tem essas pessoas melanizadas, as pessoas negras, essa pele mais negra, às vezes o papel pardo, ele se mostra ali, ele ainda se mostra. Isso também é interessante, né? Sim, sim. E isso também é uma outra coisa curiosa, porque quando eu escolho o papel pardo, eu cheguei um dia no ateliê e aí eu já estava... Eu venho da abstração, né? Minha pintura ela vem da abstração. E a pintura abstrata serviu muito como a mediação de tudo que eu fazia. Eu estava saindo da faculdade, vivendo um período muito difícil, né? De cobrança, né? Cobrança dentro de casa, né? Como assim tu quer ser artista, né? Então, eu estava também experimentando com os materiais, estava trabalhando na laje da minha mãe, então eu usava tijolo, usava sujeira, sabe? Tudo que eram materiais mais rudimentares mesmo. E esses materiais eu basicamente colocava, sei lá, uma pincelada de tijolo, uma pincelada de sujeira, uma do lado do outro, assim. Então era um trabalho bem experimental. Só que eu já tinha essa imagem de um personagem preto e loiro, e eu sabia que isso esteticamente funcionaria muito bem, né? Um preto loiro é uma coisa muito estética, né? E que era o meu autorretrato, essa vontade de me pintar. E aí eu chego no ateliê, num dia desses que tu não sabe muito bem o que fazer, e aí peguei os papéis pardo que eu coletava do laboratório de moda da faculdade. Só que eu coletava esses papéis pardo porque dentro do universo da moda, o papel pardo ele é muito usado para o processo de modelagem de roupa. Sim. Então, quando eu ia no laboratório coletar esses papéis, eu estava muito interessado nas anotações que os alunos deixavam. E também eu acho que, de alguma maneira, a gente está muito acostumado a lidar com pintura através do retângulo, né? E os papéis que eu coletava, eles eram fragmentados, eles tinham recorte. Então, esse caráter também do recorte, de alguma maneira... Evidentemente que eu estou falando aqui agora com a consciência. Na época, eu era atraído mais pela coisa que estava na minha frente. Mas daí eu pego esse papel pardo e pinto o primeiro preto loiro, o segundo, o terceiro. E aí só depois que eu me dou conta de que esse nome pardo ele é usado como um desígnio, né, de pele e de raça aqui no Brasil. Então, isso que você está falando, né, de você olhar o personagem melanizado, mas você ainda vê o pardo e você ainda tem o branco, né, que aqui é a metáfora para o cubo branco, para o espaço positivo. E que, na real, essas cores são as cores que desenham a série Novo Poder, né? O preto, o pardo e o branco. Só que quando eu falo preto, pardo e branco, eu, enquanto artista plástico, estou muito mais interessado nas questões da história da arte, da semiótica, da comunicação visual, sabe? O preto, o branco e o pardo enquanto pigmento, enquanto cor, enquanto... coisas que eu posso articular no plano. Mas você não tem como falar dessas três cores no Brasil sem fugir da racialidade. Então, acho que a genialidade desse trabalho é essa. Sim. Né? Tipo, eu, enquanto artista plástico, estou interessado em como que eu vou usar essas cores no plano. Eu sempre pergunto para... E que bom que eu posso falar isso agora. Eu sempre pergunto para artistas que pintam e que fazem retratos com peles negras, qual é esse... Que processo é esse para encontrar essa pele negra? A cor que você quer encontrar, que misturas e que pesquisas estão por trás disso. E cada vez mais a gente tem artistas fazendo isso. Sim. E para você, me parece também as coisas muito acontecendo, mas para você encontrar essas tonalidades, esses pretos, esses marrons, esses roxos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É engraçado, assim, porque como eu não venho de escola de pintura, né, eu sou formado em comunicação visual, essas questões da cor, a questão da... O que mais que é muito próprio da pintura, né? A cor é uma coisa muito própria. Evidentemente que eu tenho conhecimento de cor, porque comunicação visual a gente estuda isso. Mas, de alguma maneira, eu acho que o meu forte sempre foi o olhar e a composição, né? De como que você articula as coisas no espaço. Isso realmente é uma coisa no qual eu sou especialista. Mas a questão de cor não era uma preocupação. Eu sempre olhava o meu trabalho e eu ainda tenho isso, uma dificuldade de tipo, articular cor e iluminar. Entende? Tipo, a minha luz, se você olha... Esses trabalhos são trabalhos mais... depois de um tempo, né, ali de carreira e de estudo, e também com um assistente que são especialistas em pintura. Então a minha pintura ela fica um pouco mais... ela vai se tradicionalizando, assim eu poderia dizer, né?
Você olha a pintura, ela te convence mais. Aqui são pinturas a óleo, por exemplo. O óleo é uma tinta... no texto do catálogo eu falo, né? Talvez seja o material mais glamouroso da história da arte, né? E que é um material que você... Eu demorei para pintar óleo, mas quando eu comecei a pintar óleo é muito mais fácil, porque você tem uma carga histórica, né? Que é sobre o óleo. Então, quando você coloca o óleo na tela, ele te convence muito rápido. Ele é mais fácil, ele não é tão delgado quanto a tinta de parede, por exemplo. Ele funciona, é melhor. Mas antes de eu começar a exercitar a mim mesmo enquanto um pintor, eu pintava, eu quero um vermelho, é o vermelho que tem na frente, entende? Então, toda a coloração do meu quadro, a forma como eu vou colorir, a forma como eu vou iluminar, ela é muito mais intuitiva do que baseada num conhecimento tradicional de pintura. E por que eu estou falando isso? Porque, evidentemente que existe... Posso andar com você aqui? Vamos? Evidentemente que existe hoje uma expansão da figuração preta, e eu acho que isso tem muito a ver com o meu trabalho. Eu acho que a figuração preta... Eu não inventei a figuração preta no Brasil, mas a figuração preta ela é antes e depois do meu trabalho, isso com certeza, né? Acho que enquanto inovação no sentido de popularização, uma coisa que eu percebo hoje, por exemplo, todos os pretos de todas as pinturas de figuração preta começaram a ser loiro, né? E eu não acho que as pessoas, sei lá, as pessoas nem conhecem meu trabalho, mas conheceu alguém que conheceu meu trabalho que agora passou a pintar preto loiro. Então essas coisas vão diluindo, né? E isso é muito natural. Mas o que eu quero falar com isso é que a minha pesquisa no início ela não era sobre a coloração da pele. Eu acho que tem artistas hoje que vão trabalhar esse aspecto, né, da coloração da pele, mas antes a pele ela era muito mais o material propriamente dito. A pele preta é a própria graxa. Entendi. A pele preta é o próprio pigmento. Entendi. Entende? Então eu nunca tive um pouco essa relação de como que eu vou pintar a pele preta. Inclusive agora eu acabei de inaugurar o Pavilhão 3 no Rio de Janeiro, com a série Clube. E aí é uma série onde você não tem figuração preta, é só figuração branca. Então em 2004 eu começo a fazer como uma afirmação figuração branca. Quando eu começo a pintar a pele branca, aí eu sinto que é uma coisa mais que está relacionada à história da arte. Isso é muito doido de perceber. Isso é mesmo. E até quando você percebe que você falou desse material que carrega uma história e até da tinta a óleo, né? Carrega essa história que a gente consegue até reconhecer. Sim. Mas tem também tentativas e erros e uma história, uma técnica atrás disso, né? Sim. Então isso também ajuda. Isso eu percebi. Eu fiz uma viagem, foi bastante importante no início do ano, a Paris para ver pintura, assim. E é muito louco, tipo, tu entra nos museus no Louvre, por exemplo, e você... Quando eu falo que quando eu começo a pintar a pele branca, eu me sinto mais situado na história e me sinto mais livre enquanto artista, porque realmente você não tem... Você entra no museu, você não tem referência de pele preta enquanto pintura, sabe? Então no Louvre eu olhava, cara, era realmente uma coisa de estudo de tipos, assim mesmo, sabe? Não tem. Não tem. Não, então você vai entrando nas salas, mesmo... Parece realmente deslocada, assim. Então eu acho que trabalhar agora pintando a pele branca, mas também isso tem a ver com o momento que eu tô hoje. Hoje eu acho que eu sou Antes eu sempre afirmava minha pintura como um lugar da escrita. A pintura é taquigráfica. Passou por anotação, eu anoto em pintura. Então esse comprometimento com a técnica, com a iluminação, com a cor, na época que eu estava fazendo figuração preta, eu não tinha tanto. Esses trabalhos, eles são no período onde eu começo a ter isso. Entendi. Então você vê que a pintura ela é mais complexa na construção da pele, né? Entendi. Agora, os trabalhos que a gente tem aqui não são todos a óleo. Tem algum também? Tem alguns que são em tinta de parede. Deixa eu ver se vamos ver. Porque eu acho que a gente consegue até... Esse é muito legal. Porque ele é todo tinta de parede e graxa. Tem um pouco de acrílica ali, acho que na parte do sapato. Mas esse trabalho ele pegou uma chuva. Então ele também tem esse aspecto, né, mais de desgaste mesmo, que eu gosto bastante. A gente tem um outro exemplo aqui também? A gente tem um outro exemplo. Você vê que a tinta, por exemplo, a tinta de parede, ela é mais fosca, né? Ela reflete menos a luz. Que eu amo esse resultado.
esse resultado mais rudimentar mesmo, né? Mais poroso que a tinta de parede tem. Sim. Deixa eu ver mais alguns aqui. E eu gosto que você ame o resultado e ainda assim você esteja passando para outros. Sim, esses dois aqui também são látex. Esses dois também são látex. Olha, você tem uma diferença, por exemplo. Esse é todo de látex e aqui a gente tem a mesma figura atrás, que é a óleo. Olha! Eu nem sei qual que eu gosto mais. Eu também não sei, não. Mas você vê que esse, ele reflete mais a luz, né? A maneira de pincelar ainda é bem parecida, né? Quase como... Mas você vê que o óleo, a maneira de pincelar é bem parecida. Mas no óleo é quase como se eu estivesse usando um bastão oleoso, né? O óleo ele tem esse aspecto, ele é mole, né? Ele é mais escultórico. Por isso que eu acho que, em vários sentidos, eu acho que o óleo é mais fácil de pintar, né? Bom, você consegue mais jogo, né? Você consegue ir, voltar, ir, voltar. Sim. Que é o processo escultórico. Agora, tem a sua instalação... Esse é látex também. Ah, esse aqui é látex. Esse grandão, Eu ia tem até um outro perguntar. desse lá atrás, mas é exatamente a mesma técnica. Sim. A gente circulando aqui por essa instalação, e você já fez isso pra gente, você já vai mostrando. A gente tem uma pintura aqui, e aí você vê uma aqui no revés. Você tem muitas possibilidades para estar aqui. E tem uma... Aqui é a minha impressão como uma pessoa que está vindo aqui na exposição. Tem uma vontade de circular, um movimento, uma exposição que faça com que a gente entre no movimento, entre no meio dessas pessoas. Sim. Você queria um pouco isso ou não? Queria. Acho que todo o meu trabalho, desde o início, ele... Aqui tem mais duas pinturas a látex agora também. Agora você está vendo, está conseguindo... Que são os mantos do Bispo do Rosário. Sim. Bem legal. Mas eu acho que a vontade do meu trabalho, desde o início, ela é uma vontade teatralizada, eu poderia dizer, né? Desde o início, quando eu surjo na cena de arte com os grandes painéis de papel pardo, esse painel ele já não está na parede, né? Ele já está deslocado da parede, ele já tem um caráter instalativo e escultórico, né? Ele se movimenta, ele é frágil, ele é instalado com cabos, né, transparentes que descem do céu, então tem uma questão também muito religiosa em volta da contemplação desses trabalhos, mas ele tem essa vontade teatralizada, né? Então aqui é uma exposição quase cenográfica, né? Onde os personagens eles e isso tem a ver com o conceito da exposição, né? Quando eu falo de Novo Poder é uma série para falar do circuito de arte contemporânea, né? Apontando a arte contemporânea como esse novo poder para essas pessoas que foram afastadas propositalmente, né, a partir de um programa propositalmente afastado da arte contemporânea, porque a arte contemporânea é uma ferramenta de extinção, né, social. Uma vez que você já tem ali pessoas que são muito ricas, todo mundo tem seus bens de consumo, iate, helicóptero, uma maneira de distinguir quem é mais sofisticado é quem conhece Pollock, quem entende, né, o Rothko e por aí vai. Então, é uma série que propõe esse convite para essas pessoas acessar essa coisa que tá latente. E aí, em passabilidade, eu dou mais um passo dentro da série, né, onde eu tento trazer o foco não para o objeto de arte, o foco é esse personagem, né? Então, quando você vai numa vernissagem que é a inauguração, né, a congregação em volta do objeto de arte, o que mais tem valor ali no momento efêmero são as relações. E aí essas relações, né, ela é pautada pela maneira como você fala, pela maneira como você se veste, pelos trejeitos, né? Então, destacar os personagens do plano e colocar eles no espaço era uma forma de enfatizar esse personagem, né, essa caminhada. Então você vê que os papéis ele tem um formato de 2:10, né, que eles são todos padrões, né? E esse formato ele te dá essa escala do corpo, né? A escala do corpo real era uma coisa importante. Esse formato verticalizado que te dá essa noção de passagem e de corredor, né? E de passarela, né? Também. Os personagens eles estão desfilando, né? A proposta de passabilidade é essa, desfilar pelo cubo branco. Sim, e até por isso
também a gente se sente em movimento. Os seus personagens realmente, eles estão andando, eles estão circulando, eles estão habitando esses lugares que não eram para eles, né? Sim. Lugares que não eram para esses personagens. E a relação com a moda, quando você fala de desfilar, está muito presente, né? A passabilidade, ele vem para... O termo passabilidade, basicamente, pode ser traduzido como a caminhada segura e tranquila pelo Cubo Branco. E aí é por isso que eu trago a moda como um correlato da arte contemporânea. Porque são duas plataformas que oferecem dignidade, né, para esses personagens, mas também são duas plataformas que elas são congruentes no sentido de fazer de alguma maneira a manutenção ainda dessas distinções sociais, né? Sim. Então a moda e a arte contemporâneas, elas caminham juntos nesse sentido. Eu acho que... Deixa eu ver se eu entendi. De alguma forma, o seu trabalho, que é tão bem recebido no exterior, você, inclusive, surge depois, volta para o Brasil, depois de ter feito muitas individuais e coletivas em vários países, em várias capitais mundiais. Mas estar nesses lugares e fazer arte contemporânea te dá essa passabilidade agora para você circular na sociedade? Totalmente. E é exatamente sobre isso que a exposição fala, né? Porque também não é uma passabilidade... Porque normalmente, quando a gente vai falar o termo original, né, podemos assim dizer, de passabilidade, tem a ver justamente de você ser passável, né? De você, né, tipo, ser lido como uma coisa ali, né? E aí isso é muito interessante de brincar, mas quando eu estou falando de passabilidade em Novo Poder, é uma passabilidade que ela emana de dentro para fora, entende? Então é quase como um comunicado de a gente precisa ocupar esse espaço, mas é um espaço que é realmente frio, hostil, então a gente precisa entrar ali confiante. Por isso que eu vou na moda, nas passarelas e exporto o ethos, né, da passarela, né, que é essa caminhada confortável, elegante, sabe? Porque realmente é uma coisa que eu sinto, assim, né? Quando você vai numa vernissagem, você pode ficar muito deslocado. Eu, que sou muito antissocial, evidentemente, eu ainda passo por isso de alguma maneira, mas hoje, sendo quem eu sou, é um pouco mais tranquilo. Mas tem muita gente que não consegue entrar nesses espaços, né? Então, como que você exercita uma passabilidade que é de dentro, sabe? Tipo, não é sobre o cara aí que tá te vendo e fala, tá, te aceitar. Exatamente. Não é essa pessoa te aceitar, mas é você entrar e se sentir realmente pleno nesse espaço, né? Você sabe que muitas pessoas negras vão vir visitar a sua exposição, né? Sempre vem. Isso também é um outro fenômeno bastante interessante. Muitas pessoas negras, e o que faz com que as suas exposições tenham um visual, um clima diferente de outros museus e de outros lugares. Essas pessoas vêm para cá porque elas se sentem à vontade? Tem a ver com essa passabilidade também? Tem a ver. Eu acho que o Novo Poder realmente é uma profecia que no momento que é profetizado em Par de Papel, se cumpre ali. Né? Porque Par de Papel, a exposição, ela faz esse exercício, ela é meta o tempo inteiro, né? Ela se autorrefere o tempo inteiro, né? Então, Par de Papel anuncia Novo Poder, só que ao mesmo tempo que anuncia Novo Poder, já é uma comunidade preta na frente das pinturas, que depois é retratado Novo Poder e que depois, enfim, é essa metalinguagem que vai se retroalimentando, né? Então, isso também é um fenômeno muito interessante de se analisar, porque eu realmente não conheço antes de mim esse fenômeno, né? E que era uma preocupação também. Era uma preocupação, no sentido de eu não queria chegar nas minhas vernissagens e as pessoas pretas serem as pessoas que estão fazendo a segurança ou limpando ou servindo, que é de praxe, né? Então, criar essa profecia foi uma maneira até de eu não me sentir constrangido, né? De você também ter essa força para estar ali, para continuar nesse lugar. E para questionar a imprensa, os críticos de arte. Sim. Você tem uma vontade, e dentro da sua trajetória, de olhar para o seu trabalho, interpretar e dizer para as pessoas o que você acha desse trabalho. Um pouco de receio de ser mal interpretado? Eu acho que existe tudo isso que está falando, assim, mas
Eu acho que eu não tenho receio de ser mal interpretado, assim, né? Mas eu acho que isso tem a ver com a minha personalidade mesmo, assim. Quando eu vou ver, eu até tenho que tomar cuidado. Sempre acho que eu tenho que tomar cuidado de não falar muita coisa, mas quando eu vou ver, eu já estou muito envolvido e falando, assim. Mas eu acho que é muito natural, né? A mente fervilhando e você não querendo ficar com isso só para você, né? Entendi. Então isso acaba saindo através de um desenho, de uma pintura, de um texto. Eu estou fazendo agora um álbum, então... Um álbum? Tô fazendo um Música? álbum. Música. E você sempre fez música? Não. Eu lancei um álbum no dia 1º de abril de 2020, durante a pandemia. Está no Spotify, Anjo Maxwell. Que é um álbum que eu faço pela Igreja do Reino da Arte. Entendi. E agora eu estou fazendo meu segundo álbum, que eu ainda não sei. Eu acho que na real é uma mixtape. Vão ser 40 faixas. Se chama Da Vinci. Estou fazendo já há um tempo. Mas assim, eu não entendo nada de música, não sei cantar. Mas é uma maneira... justamente por isso é onde eu me sinto mais artista, sabe? Porque você tá, tipo, se jogando num exatamente, desconhecido e muito aberto para o que você está sentindo, sim. a partir de É uma maneira de se sentir vulnerável também, né? Tipo, aqui, comunicação visual, e por mais que eu não venha de uma escola de pintura, eu desenho desde pequeno e depois fui estudar comunicação visual, sabe? Tipo, eu não preciso ter passado por uma escola de pintura, eu vou me dar bem com o plano, eu vou me dar bem com a tinta, porque é o que eu faço desde pequeno. Agora, a música, por mais que todo mundo que vem de berço evangélica tem alguma experiência ali, né, no coral da igreja, mas não é uma coisa que eu nutri, assim. Então eu preciso criar lugares de vulnerabilidades, assim, sabe? E eu acho que, não sei, o artista tem que passar vergonha, assim, tá ligado? Acho que é buscar uma maneira de tirar um pouco da legitimação. Mas também é muito interessante porque existe uma coisa de você sentir que o processo é mais vivo, porque você não sabe controlar, entende? Se eu quero dizer alguma coisa e eu tenho uma batida e por minha falta de técnica eu não consigo enfiar isso na batida, isso vai virando uma negociação ali. Quando eu vou ver, eu estou dizendo uma outra coisa que é muito mais profética do que eu tinha para dizer no início. E não sei não se isso não contamina vai contaminar também a sua arte. Eu acho que claro. tá tudo junto. Eu acho que tá tudo junto. Tem a ver, né? De estar tudo junto. E eu acho que cada mídia também te permite fazer uma coisa. Eu acho que se eu quero, por exemplo, dar um recado muito direcionado para alguém, na pintura fica muito cafona de fazer isso, sabe? Tipo, é muito ilustrativo. Agora, na música, por exemplo, é muito comum o músico, né? Tipo, colocar muito diretamente ali. O rap, por exemplo, a gente tem um gênero, né? Não sei se é gênero, uma categoria que é a Diss, que vem de Disrespect, que é só para isso. Você quer mandar um recado para alguém, então... Ali, ó. Ali, então acho que esse é um exemplo, né, do que a música pode te oferecer. Mas ao mesmo tempo também é muito perigoso, eu acho que falar tão diretamente das coisas também te coloca, de novo, muito vulnerável. Mas eu estou muito animado, é a coisa que eu estou mais animado de fazer. Essa história de ter a Igreja dos Artistas, como é que chama mesmo? Igreja do Reino da Arte. Do Reino da Arte. Igreja do Reino da Arte. Tem muito a ver com essa sua criação também dentro desse seio evangélico e de enxergar a igreja como um lugar de congregar e também de amplificar histórias também, né? O lance da igreja, eu acho que quando eu faço álbum, por exemplo, dentro da igreja, também é uma maneira de é muito legítimo, mas é uma maneira que te protege enquanto artista. Porque tudo que você produz dentro da igreja não está passível de crítica. Sabe, a igreja tem mais a ver com um processo de autoconhecimento e de autodivinação. Então, tudo que você faz é oferenda, sabe? Não é objeto de arte para ser contemplado, é oferenda. Você faz e oferece para aquela entidade que a gente chama de altíssima arte, né? Uma entidade, enfim, misteriosa, né? Enfim, mas que a gente faz ali, tudo isso é alimento, né, para essa entidade. É também um pouco pensar a arte de uma outra forma, a partir desse olhar mais essencial e mais ligado a... É uma forma de sair também dessa pressão, né? Ligado a uma divindade. Sim. Cultura e entretenimento? Pronto, você está no lugar certo. Metrópolis Programa. Agora segue a gente, clique no sininho, dá um like e aí você fica por dentro de todas as novidades. Tô te esperando.